Olá, bom dia, boa tarde, pessoal. Como sempre, meio-dia é horário de dar bom dia e boa tarde, tá? Estamos começando aqui mais uma live, tá? O óculos está torto. Desculpem, tá? O atraso, tá? Infelizmente, 10 minutos de atraso. Estava dando problema aqui na conexão, tá? E, e aí demorou um pouquinho, tá bom? Eu não sou tão bom assim ainda na parte de informática, né? Estou estudando, pode ser que um dia eu chegue lá. Então, pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês, né, a respeito de um problema que é muito comum, é recorrente, assim, né? Nos consultórios de psicologia, de psiquiatria e de neurologia também, né? É uma patologia, né, que, por incrível que pareça, assim, o número de pessoas que sofrem disso é imenso, tá? É imenso, né? É, é uma patologia de difícil diagnóstico, tá? É uma patologia de difícil diagnóstico, né? Em razão de que ela se confunde, né? Então, assim, para que a gente não se delongue tanto assim, né? Eu estou falando da depressão ansiosa. Eu aqui escrevi, tá? Ansiosa eu botei com letra minúscula. Depois eu corrijo isso, né? Depressão, me desculpem aí, tá? A palavra escrita tá tudo em maiúsculo e tem o A minúsculo, tá? A depressão ansiosa é um tipo de depressão, tá? É uma depressão que vem associada a um transtorno de ansiedade, a crises de ansiedade constantes, tá? E é um diagnóstico bem complicado de fazer, tá? É comum pacientes chegarem na clínica e virem, né, oriundos assim de outros serviços, de outros profissionais, não vem ao caso quem, né? Não é uma coisa que as pessoas façam de propósito, acontece, né? Com um diagnóstico errado. E diagnóstico errado, vocês sabem como é que é, né, gente? Diagnóstico errado, tratamento errado e, e resultado negativo, tá? A depressão ansiosa é muito fácil de confundir com um transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar. Então, é muito comum as pessoas terem um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, né? As pessoas terem um diagnóstico de uma depressão profunda, né? Eventualmente terem um diagnóstico de uma depressão profunda, né? Associada a um quadro de hiperatividade, tá? É comum as pessoas terem um diagnóstico de borderline, né? E, na realidade, elas sofrem de depressão ansiosa, tá? Vamos lá, vamos, assim, tentar, no tempo que nós temos, né? Andam reclamando de mim que os meus vídeos são muito longos, assim, então eu vou tentar ser menos prolixo, ser mais resumido, mais sintético, mais objetivo, né? E tornar os vídeos mais curtos, tá? Então, a depressão ansiosa, né, é quando quem tem depressão ansiosa é aquela pessoa, né, que tem um quadro depressivo, que já é conhecido, né? A pessoa começa com uma situação de cansaço. Como é que começa a depressão? Vamos lá, a gente vai ter que explicar um pouquinho, né? Já estou me alongando. Começa com um quadro de cansaço, começa com um quadro de apatia, né? Que é seguido por uma falta de vontade de fazer as coisas, né? As coisas que eram comuns assim no dia a dia da pessoa, ela termina perdendo a vontade de fazer essas coisas, né? Se segue, né? De alterações no sono, ou a pessoa dorme demais ou fica com insônia, né? Logo depois, a pessoa começa a perder, né, a graça em tudo, né? Ou seja, nada mais lhe dá prazer,
né? Nada mais lhe dá um retorno aonde ela se sinta satisfeita, né? Depois isso evolui para uma situação assim, aonde a pessoa não quer mais se relacionar com ninguém, as conversas atrapalham, as conversas incomodam, né? Isso é seguido de um desânimo intenso, né? Isso pode demorar, gente, dias, pode demorar meses evoluindo e pode evoluir em 2, 3, 4 dias, uma semana, tá? Depende de cada caso, depende de cada pessoa, tá? Então, depois desse quadro, a pessoa começa a se isolar, né? Até que vai evoluindo, né? E ela começa a se sentir inapta para o trabalho seja dentro de casa, seja fora de casa, né? Não tem, a depressão não escolhe inabilitar quem os portadores dela não escolhe por inabilitar se trabalha nessa profissão, naquela profissão, se trabalha na rua, ou se trabalha, se é dona de casa, por exemplo, ou dono de casa, né? Do lar, né? A pessoa se sente inapta para fazer qualquer coisa, inclusive para cuidar dos filhos, se for o caso, né? Não interessa se é homem ou se é mulher. Evolui até o ponto que a pessoa se isola tanto que se isola dentro do próprio quarto, que é o, vamos dizer assim, é o fundo do poço da depressão, né? E a pessoa se isola no quarto, fica num quarto escuro, não consegue ler, não consegue ver televisão, não consegue fazer nada. Tá? É claro, quando chega nesse ponto, né, o quadro de depressão já evoluiu bastante e o tratamento tem que ser feito, né, imediatamente, porque a pessoa começa a correr risco, tá? Porque ela começa a não se alimentar direito, né, e todo o corpo começa a descompensar, né? Metabolicamente a pessoa fica mal, o sistema imunológico vai para o espaço, né, cai por completo, né? É, 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 e realmente fica difícil da pessoa continuar vivendo dessa maneira. Então, ela precisa de auxílio profissional urgente, 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 tá? Isso é o quadro clássico da depressão, tá? O que acontece? Algumas pessoas, além de tudo isso, já desde o início, quando começa aquela situação de desânimo, de apatia, né? As pessoas começam a ter desânimo, apatia, cansaço, desgosto pelas coisas, dificuldade em realizar coisas comuns que faziam com facilidade, né? E junto com isso, elas começam a sentir que elas relatam como se fosse um desespero, como se fosse uma coisa que fosse, elas relatam assim, um tremor interno, né? Como se internamente elas tivessem uma coisa de agitação. Alguns se referem a estarem nesse quadro apático, nesse quadro depressivo, e junto com isso, um bolo que faz com que elas tenham falta de ar, um bolo que dá dor no peito, né? Uma sensação de morte aparente, né? É uma agitação. Veja bem, a pessoa fica prostrada, fica deitada e, ao mesmo tempo, ela se sente internamente agitada, né? O cérebro, elas comentam assim, é como se a cabeça não parasse de pensar um minuto, né? E normalmente pensamentos negativos, tá? O que acontece? Neste momento, a pessoa está mostrando, né, que ela está com um quadro depressivo e, paralelamente, desenvolvendo um transtorno de ansiedade junto, podendo, inclusive, paralelamente à depressão, fazer, por exemplo, uma crise de pânico, né? E isso pode se tornar uma coisa recorrente, pode durar o dia inteiro, a pessoa não tem descanso, é como se fosse uma dor que durasse 24 horas, né? O depressivo ansioso, ele se sente mal 24 horas do dia, até no próprio sono, né? Quando, porventura, porque ele normalmente não dorme bem, né? Quando, porventura, ele está dormindo, é um sono
é instável, né? É um sono instável, é um sono agitado, né? Por que que os profissionais confundem? Porque quando as pessoas começam a relatar isso, elas relatam que elas têm a depressão e, ao mesmo tempo, têm essa agitação, né? E é muito comum que, na hora das pessoas relatarem, que elas passem uma coisa de que, de vez em quando, elas estão deprimidas e que, daqui a pouco, elas estão agitadas, que estão meio eufóricas, né? E não é uma euforia, né? É ansiedade. E é muito comum que os profissionais que fazem uma consulta mais rápida, os profissionais que não dão lá tanta atenção, assim como o paciente necessita, e esses pacientes necessitam de muita atenção, né? Porque realmente, assim, neste quadro, eles se sentem totalmente sozinhos, né? Então, o que que acontece? Né? É comum os profissionais começarem a tratar esses pacientes como se fossem bipolares, né? Como são pacientes que sofrem muito com essa depressão e com essa ansiedade, normalmente são pacientes que não suportam ser contrariados, que têm muita raiva, que manifestam muita inconformidade com tudo e com todos, que têm, vamos dizer assim, uma visão de futuro da sua própria vida como se não tivesse futuro nenhum. Ou seja, a sensação que ele tem é que ele não vai melhorar nunca, né? Que aquilo ali é uma coisa assim que vai durar até que ele morra, tá? E que a morte é iminente, né? E isso dá muita raiva, são pessoas que muitas vezes ficam agressivas. E essa outra característica faz com que muitas vezes eles recebam um diagnóstico de borderline, tá? Então, tem que se ter muito cuidado, tá? Porque é um diagnóstico que tem que ser feito com muita cautela. Por quê? Porque o tratamento, gente, difere dos outros quadros, tá? Por exemplo, o paciente com transtorno afetivo bipolar, desculpa, o paciente com depressão ansiosa, né? Diferentemente do paciente com transtorno afetivo bipolar, ele não precisa, por exemplo, né, na parte bioquímica, ser tratado, na maioria das vezes, ele não precisa ser tratado com um estabilizador de humor. Tá? O estabilizador de humor não vai adiantar. Tá? Por outro lado, ele precisa e muito receber a ajuda de ansiolíticos. Ele precisa, essa depressão não, essa ansiedade não vai diminuir, não vai diminuir, ele não vai conseguir produzir em terapia, ele não vai conseguir produzir conteúdos, né, que sejam eficientes dentro do processo terapêutico, né, enquanto essa ansiedade não diminuir. E a única maneira de apagar o incêndio inicial é através dos ansiolíticos. Tá? Então, quando o psicólogo é o profissional que cuida desse paciente, é muito importante, é extremamente importante, né, que ele tenha, paralelamente, a ajuda do psiquiatra. Para quê? Para que medique esse paciente eficientemente. É um paciente que, se não for medicado, não há jeito de tratá-lo, né? Não adianta só a psicoterapia. Tá? É um paciente que tem que medicar para que ele pare de sofrer. O sofrimento é intenso, o sofrimento é atroz. Ele precisa ser medicado para que ele pare de sofrer. Porque só depois ele vai começar a cuidar, né, do seu próprio tratamento, né, e começar a produzir legal para que ele comece a melhorar em termos de psicoterapia. Então, ele precisa do ansiolítico, precisa de um tratamento específico com ansiolíticos. Paralelamente a isso, ele, obviamente, vai precisar fazer uso de antidepressivo. Tá? E aí depende de cada paciente para que se escolha, para que o profissional escolha o antidepressivo que é mais indicado. E nos depressivos ansiosos, que já tem um quadro que evoluiu muito, que já estão com um quadro crônico,
que há muitos anos sofrem dessa depressão ansiosa, né? Ele vai ter que passar por um tratamento onde certamente o psiquiatra vai ter que entrar com antipsicóticos, tá? Então é um tratamento que pode funcionar, né? Com o uso de antidepressivo e ansiolítico, é um tratamento que pode ter que ser usado uma abordagem com antipsicóticos e a nível de psicoterapia, né? São pacientes que pelo menos de início, eles têm que ter mais de uma sessão por semana. É inviável se ter um ritmo terapêutico adequado, né? Aonde o paciente se sinta com suporte, se sinta assistido e aonde o profissional, né, consiga dar aquele suporte, aquele aporte que o paciente está precisando para que ele sofra menos, né? Ele precisa ser assistido mais de uma vez por semana. Em alguns casos graves, até 3 vezes por semana, né? Depois pode baixar para 2 vezes, depois pode baixar para uma vez só, tá? Mas é um quadro onde o foco inicial é a bioquímica, a medicação, associado a isso, já de início também, a psicoterapia, tá? E para aqueles pacientes que têm uma disponibilidade, né, de tempo, que têm vontade e que, obviamente, né, gente, que tem uma disponibilidade financeira para isso, é fundamental que esses pacientes façam a estimulação magnética transcraniana. Por quê? Porque reorganizar os neurotransmissores desse paciente é fundamental, porque vai fazer com que as medicações tenham um efeito mais positivo, mais cirúrgico, né? Vai fazer com que esse paciente renda melhor, com que esse paciente produza melhor em psicoterapia. A estimulação magnética vai fazer com que esse paciente mais rapidamente comece a sofrer menos, até que logo depois pare de sofrer, né? E vai fazer com que esse paciente tenha resultados mais rápidos, tanto a nível de resposta de medicação, quanto a nível de psicoterapia. Tá? Então, é um quadro bem complicado, tá? É uma derivação do quadro depressivo, que torna essa depressão bem mais grave, às vezes é uma derivação de um transtorno de ansiedade, né, que migra para um quadro depressivo, pode a ansiedade começar sozinha antes e depois e parar num quadro depressivo ansioso. Né? A depressão vir depois. Né? Mas é um quadro onde nós temos que ter toda a atenção, tá? Nós temos que ter toda a dedicação que aquele paciente necessita, né? Seja o psicólogo e o psiquiatra, seja o psiquiatra que também faz a psicoterapia, seja o psiquiatra que encaminhou para o psicólogo para fazer a psicoterapia, né? E que o psiquiatra vai continuar dando suporte medicamentoso, né? Eu preciso que esse paciente seja, vamos dizer assim, acarinhado, né, com o tratamento, né? Ele precisa se sentir com suporte, porque é um paciente que chega no consultório, é um paciente que procura o profissional desanimado e desacreditado em tudo e em todos. Ele não tem mais fé, ele não acredita nele mesmo, ele não acredita que aquele profissional ou aqueles profissionais vão conseguir ajudá-lo, ele não acredita que a vida dele tenha mais jeito. Tamanho é o mal-estar que ele tem com tudo que ele sente. Né? Então, gente, com tudo isso que eu estou falando, vocês podem ver que as pessoas que sofrem desse tipo de transtorno, elas têm um quadro quase que desesperador. Né? E que nós, profissionais, né, com a devida dedicação, né, podemos dar a atenção que esse paciente merece, podemos fazer a diferença nesse processo de vida e nessa melhora do paciente, né?
E eu repito, aí fica a importância de vocês saberem, né, que além da psicoterapia e da medicação, né, hoje existe à disposição a estimulação magnética transcraniana, que é fundamental em diagnósticos como esse. É fundamental, muda tudo. Muda tudo. Né? O desenrolar do tratamento, né? A resposta do paciente, a melhora, a reorganização e o paciente começar a se compensar, né? é, 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 com a estimulação magnética, a perspectiva é outra, totalmente diferente. Tá? Então, fica aí a dica, fica a sugestão, né, para que as pessoas que passam por uma situação como essa procurem com urgência. Gente, não deixem os problemas psíquicos evoluírem, se perpetuarem. Eles não se curam sozinhos, né? Não se cura com chazinho, benzedeira, sabe? Não se cura com reza. A fé é muito importante, rezar, orar é muito importante, ter fé em Deus, ter fé em si mesmo, ter fé no seu médico, ter fé no seu psicólogo, ter fé na sua família, nos seus amigos. Tudo isso é muito importante, mas não trata e não cura doença. Né? Para isso existem os remédios, né? Para isso existe a psicoterapia, no caso da saúde mental, e para isso existe a estimulação magnética. Tá? Então, procurem ajuda o quanto antes. É um quadro que evolui, né, com muita facilidade, é um quadro que cronifica muito rapidamente, né, e, portanto, é um quadro que quanto antes for cuidado, melhor. Por quê? Porque mais facilmente vocês vão conseguir resolver esse quadro com dosagens menores de medicação, num espaço de tempo mais curto, obviamente, isso se fizerem, né, todos os tratamentos que são necessários, aí eu estou incluindo a estimulação magnética transcraniana. Tá? Dá para resolver? Dá para resolver. Se tem alguém que está passando por isso, não desanime, tem jeito, tá? A gente consegue ajudá-lo, tá? Não só na Clínica Camp, tá? Lá eu sei porque é onde eu trabalho, né? E é onde os outros colegas lá, doutor Luciano, doutor Bruno, doutor Antônio, né? A equipe da saúde mental, né? Faz um trabalho primoroso, né? Então, eu sei o que nós somos capazes de oferecer para vocês, mas em vários outros lugares, né, o importante é que vocês procurem ajuda, que vocês procurem recurso e que cheguem para o seu médico e cobrem. Olha, eu quero fazer tratamento medicamentoso porque isso vai me ajudar a me tirar desse sufoco inicialmente, né? Eu quero fazer psicoterapia, né, e quero ter assistência na psicoterapia é, tanto quanto ela pode me ajudar, e para isso eu quero vir aqui mais de uma vez por semana, e eu quero fazer estimulação magnética. Se vocês não fazem, aonde que fazem? Para vocês serem encaminhados. Por quê? Porque esse é o caminho para vocês resolverem isso. Né? E essa é a saída para vocês resolverem esse tipo de transtorno. Tá certo, gente? Alguém perguntou aqui: estou com síndrome do cólon irritável. Tá? Olha, primeira coisa, a síndrome do cólon irritável, tá? Primeiro tem que ter a avaliação de um gastro, tá? Ele possivelmente vai pedir os exames necessários, né? Aí depende da história clínica, vai pedir uma endoscopia, uma colonoscopia, alguma coisa assim, né? Depois dessa avaliação do gastro, dependendo daquilo que ele encontrar, daquilo que ele diagnosticar, aí então é importante fazer uma avaliação psicológica, uma avaliação psíquica, né?
para ver o quanto tem de emocional, né, nesse seu problema de cólon irritável. Tá? Mas primeiro tem que fazer a avaliação clínica, sempre precede. Tem algum problema que é psicossomático? A gente primeiro tem que olhar a parte clínica e depois olha a parte emocional. Tá? Todo problema psicossomático é assim. Né? E olha que existem vários. Né? Não é só a síndrome do cólon irritável. Tá? Então, gente, tem depressão. Sente essa bola que parece que sobe e desce, né? Sente falta de ar, tem palpitação, às vezes dor no peito, né? Existem algumas pessoas que reclamam também de dor abdominal, muito enjoo, né? Se tudo isso vier associado já a um quadro depressivo, tá? Procure um profissional da saúde mental, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, porque quase que certamente você está com uma depressão ansiosa e precisa de ajuda imediatamente, tá? Então, não esqueçam, façam isso ontem, tá? Nós lá na Clínica Campo teremos muito prazer em ajudá-los, tá? E tenho certeza que em qualquer outra clínica as pessoas vão estar lá e são aptas também para ajudar vocês. E, repito, tá? Nesse tipo de diagnóstico, não adianta ter resistência, gente. Tem que tomar medicação, tem que fazer a psicoterapia e a estimulação magnética transcraniana. Este é o caminho para que as coisas se resolvam rapidamente, tá? Então, estamos aí, né? Domingo temos uma nova live, né? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem um tema de sua preferência, se vocês quiserem falar a respeito de alguma coisa, se quiserem continuar a falar de depressão ansiosa, vamos lá. Mandem aí as perguntas de vocês, mandem as mensagens de vocês. Essa live vai ficar postada tanto na página da clínica, né, do Facebook, na página minha pessoal do Facebook, e vai ficar também no Instagram, vai ficar no YouTube, essa live também postada, e vocês, por qualquer uma das vias, né, podem fazer as perguntas de vocês, podem manifestar o desejo de vocês de saber a respeito desse ou daquele tema, né? Nós estamos aí para esclarecer, tá? Nós estamos aí para ajudar vocês. Então, até domingo ao meio-dia, né, com mais uma live, falando a respeito de saúde mental, falando a respeito de viver bem, falando a respeito de tratamentos, falando a respeito de abordagens terapêuticas e do que vocês quiserem mais. Estamos à disposição de vocês, tá? Um grande beijo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até domingo ao meio-dia. Tchau, gente.